Olá pessoal, essa é a terceira videoaula do tutorial de forma de login. Nessa videoaula eu vou ensinar como fazer a conexão entre o banco de dados e o Visual Studio. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar um import na nossa forma de login para que a gente possa colocar comandos de SQL nela. A gente vem aqui, import system data SQL client. Essa linha de texto tem que ficar fora da nossa classe, senão não vai funcionar, certo? Com isso pronto, a gente vai precisar criar variáveis de conexão. Primeiro a gente vai criar uma private strcon. Ela é do tipo string. O que ela vai fazer? Ela vai ser a nossa variável de conexão com o banco. Ela vai dizer como que vai ser conectado com o banco. O primeiro comando é o data source. O data source é o local onde está o nosso banco de dados. No caso, como o meu é uma instância padrão, é localhost. Caso fosse uma instância nomeada, seria localhost barra nome da instância nomeada, por exemplo, SQL Express, certo? Ponto e vírgula, initial dialog, não initial catalog, desculpa. Aqui em initial catalog, você vai colocar o nome do seu banco de dados, no caso, aprenda e faca. Depois disso você vai colocar o ID. O ID, no caso, é o usuário que vai fazer a conexão com o banco. O usuário que eu criei lá, o cadastro e a senha dele, que é aquela senha que eu tinha criado para ele. Com a nossa string de conexão pronta, a gente vai criar uma variável de conexão com o banco, as new SQL connection, que vai receber como parâmetro a nossa strcon. Certo? Agora a gente vai lá na nossa function lugar. Na nossa function lugar a gente vai criar umas variáveis a mais. A variável dr, que vai ser do tipo SQL Data Reader, a variável cmd, que é uma variável de comando, SQL Command, e a variável que vai fazer o nosso select, strcmd. A nossa strcmd vai receber o que? O nosso user e o nosso pass. Select asterisco from tb usuários, que é a nossa tabela que a gente criou no SQL, where log, não, desculpa, na verdade a tabela é usu login, log underline usuário igual e user ponto replace como eu tinha dito, para tirar possíveis acessos indevidos com injection trim, para poder tirar os espaços, um e comercial de novo, abre aspas de novo e fecha o apóstrofe. Isso é importante. Depois do igual aqui, se vocês prestarem atenção, tem um apóstrofe antes do aspas. Ele é importante pelo que? Se vocês observarem aqui, tem um apóstrofe.
Quando você vai procurar no banco de dados por um campo do tipo string, ele tem que estar entre apóstrofe para ser feita essa busca. Fechou o apóstrofe aqui, continua. End log senha igual, abre apóstrofe e pass, da mesma forma, replace trim. Agora é só fechar o último apóstrofe aqui e a nossa string de select também estará completa. Aqui na nossa variável de comando eu vou colocar a nossa strcon e a nossa strcmd. Primeiro eu coloco o comando que vai ser executado e depois eu coloco a conexão em que ele vai ser executado. Tá vendo aqui? strcmd é a nossa string que faz o select e com que é a nossa variável de conexão com o banco de dados. Com isso pronto, eu vou criar um try. Por quê? O try ele vai fazer uma tentativa de conexão com o nosso banco de dados. Aqui eu vou abrir a nossa conexão com o com.open e vou colocar dentro da nossa variável do dataReader o comando como executeReader. Depois disso eu verifico se ele trouxe alguma coisa. If tr has rows. Se ele trouxe alguma coisa, significa que o usuário existe. Se o usuário existe, ele simplesmente vai retornar true. Caso contrário, ele vai retornar a nossa mensagem de usuário inválido. Certo? Aqui eu vou colocar este if aqui em cima, porque caso a nossa conexão não vai precisar ser aberta caso os campos não estejam corretos, certo? Assim poupa processamento. Aqui em catchX eu vou colocar um message box que vai informar que deu um erro quando tentou conectar. Erro ao conectar com o banco de dados. Segue detalhes do erro. Coloquei um caractere para quebra de linha e o nosso x.toString, certo? Um exclamation, um message box do tipo exclamation, erro ao conectar com o banco de dados. Como funciona isso? Caso ele não consiga conectar com o banco de dados durante o try, ele vai cair no catch. E daí esse x é responsável pela string que ele vai informar com relação ao erro que deu. Se foi um erro por não conseguir achar o banco de dados, por não conseguir conectar com o banco de dados, por estar com uma coisa errada na string de conexão, ou o que seja. Ele vai mostrar para mim nesse x. Para finalizar, eu vou colocar uma outra função no nosso try, que é o finally. O finally é executado independente de ter conseguido fazer a conexão ou não com o banco de dados. Então, mesmo que ele não consiga fazer, ele vai executar o finally. E daí eu venho nesse finally e coloco um com close, para que ele feche a nossa conexão com o banco de dados e pare de ficar usando o processamento do computador com ela.
certo? Enfim, é só isso mesmo. Aqui já está pronta a nossa conexão. Ele vai conectar, vai passar um Execute Reader para o nosso DR, vai verificar se ele tem alguma linha. Se tiver, ele vai retornar True. Caso ele retorne True, como está escrito aqui, ele vai fazer a variável logado virar True também, fechando simplesmente a nossa form de login. Caso contrário, ele vai retornar False, como é aqui embaixo, e vai dar foco no nosso campo de text box de usuário, certo? Vamos testar. Usuário, vou colocar um usuário qualquer aqui errado. Ele vai tentar usuário sem inválidos. Tentar agora sem nada. Os campos usuário sem não podem estar vazios. Agora aquele usuário que a gente cadastrou no nosso banco de dados e conectou. É isso aí, pessoal. Tá funcionando certinho. Então, aqui eu encerro a nossa aula sobre a forma de login. Na próxima série de aulas eu vou ensinar como fazer um cadastro simples de usuário, uma tela de cadastro de usuário. Então, até lá.